A paz do Senhor, meu amado irmão, minha amada irmã, seja bem-vindo ao EBD em Foco. Meu nome é Herderson e estou aqui para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Bem, para quem não me conhece, eu sou membro da Assembleia de Deus da cidade de Marabá e aqui eu tive a ideia de criar um site no qual eu fornecesse conteúdo para professores da Escola Bíblica Dominical. Conteúdo de qualidade, conteúdo que viesse a qualificar os professores. Então eu criei um site chamado ebdinfoco.com, www.ebdinfoco.com. Nesse site você vai encontrar lá o que eu chamo dos 4 Cs da educação cristã, que são os 4 tipos de conhecimento que um professor da Escola Bíblica Dominical precisa ter, que é o conhecimento bíblico, ou seja, o professor ele precisa conhecer a palavra de Deus, ele precisa ter um conhecimento bíblico, ele precisa ter conhecimento de hermenêutica para interpretar a Bíblia. O segundo C é o conhecimento das doutrinas bíblicas, ou seja, é aquela teologia sistemática que coloca todas as doutrinas ali em uma ordem que nós possamos entender melhor, conhecer o credo da nossa igreja, as principais doutrinas como soteriologia, cristologia, armatiologia, pneumatologia, são várias doutrinas que o professor da escola dominical precisa ter. Não um conhecimento teológico, não precisa fazer um curso de teologia, mas tem que ter o conhecimento básico dessas doutrinas. O terceiro C, eu falo que é o conhecimento do assunto da lição. Então, toda vez que chega uma lição nova, o professor ele precisa conhecer a revista e ele precisa ter livros que falam dessa revista. Então, tipo o livro de apoio, esse livro aqui dessa lição, o professor precisa comprar esse livro para que ele possa aumentar o seu conhecimento no assunto da revista que está no trimestre. Todo professor deveria comprar pelo menos 2 livros todo trimestre, para que ele possa se aprofundar no assunto que está sendo ensinado. E o quarto C é o conhecimento de didática, onde o professor vai usar aí o seu conhecimento de didática, ou seja, ele precisa ser didático para administrar uma boa aula, para que a sua aula possa impactar a vida dos alunos e os alunos possam de fato aprender o que foi ensinado. E uma das formas de você levar mais didática para a sala de aula é usar o slide. Esse slide que eu vou usar aqui para ministrar a aula, eu faço esse slide toda semana e coloco disponível para download, onde você pode baixar esse slide, tirar o meu nome daqui, tirar o nome do site se você quiser e usar na sua igreja. Muitas pessoas estão usando, toda semana eu tenho pelo menos 200 downloads do slide e eu imagino que aí pelo menos metade está usando na igreja, ou seja, metade desses downloads estão sendo de fato usados aí, estão usando os slides na igreja e muitas vidas estão sendo abençoadas. Então você que está me assistindo pela primeira vez, pode fazer o download do slide, tem um link, se você estiver vendo no YouTube, no Facebook, não sei, na página de downloads, ebdinfoco.com/slide, tem um link por aí, você vai clicar e você vai na página de download do slide e você pode fazer o download e usar na sua igreja. É altamente recomendado porque é um recurso didático que você vai ter a mais aí para que a sua aula seja de fato uma boa aula na escola dominical. Esse é o meu objetivo, o meu objetivo é que você possa ser um bom professor, lhe ajudar a ser um bom professor e que os seus alunos possam aprender mais da palavra de Deus. Então vamos lá, essa aula que eu vou ministrar aqui, ela não substitui a aula lá na igreja, Você vai assistir aqui na internet e depois você vai para a igreja, se você for um aluno, por exemplo. Se você for um professor, claro, você vai usar o conhecimento que você adquirir aqui para enriquecer a sua aula, mas se você for um aluno da escola dominical, você não é professor, você é aluno, não pense que a aula na internet substitui a aula lá na igreja. Não, você tem que ir para a igreja domingo de manhã, o domingo é do Senhor, você vai lá, adora a Deus, serve a Deus, participa da aula, contribui com o seu conhecimento para que haja um aprendizado maior na sua classe. Então, é isso, eu vejo muita gente reclamando que as escolas dominicais estão diminuindo o número de alunos, porque muitos alunos estão assistindo a aula na internet, e isso não é correto. Assista na internet, mas assista também na sua igreja. Bem, essa lição, a lição número 2, é a provisão de Deus em tempos difíceis. A gente vê aqui que a gente está falando de provisão, um livro de apoio, provisão, o Deus de toda provisão,
né, que é o assunto também da revista do trimestre, né, o Deus de toda provisão. Porque a gente está passando por um momento de crise. O Brasil está passando por um momento de crise política, econômica, social, e essa crise, ela tem afetado todos, ela vem para todos, né? Jesus falou que a chuva, ela vem por bom e por mal, né? E da mesma forma, os momentos ruins da vida vêm para as pessoas boas e para as pessoas más. A gente vê aí que a crise afeta os crentes e os não crentes. Porém, há uma diferença, porque nós temos o Deus, né, que vem com provisão para nós. Então, nos momentos difíceis, nós temos a provisão de Deus em tempos difíceis. Tempos de crise como esses que nós estamos passando, são tempos que Deus vai entrar com sua provisão e abençoar o seu povo. Então, vamos lá, textual. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 João 2,17. Verdade prática, a Igreja de Cristo é o farol para o mundo em trevas e decaído. Então a gente vê aqui um resumo, a verdade prática, um resumo dessa revista. A gente vê que, a gente já viu na lição passada, que toda crise ela é fruto do pecado, né? Ou seja, o pecado foi que ocasionou a crise. E a gente vê que a igreja, ela exerce um papel aqui na terra, né, de luz, de farol para esse mundo decaído, porque a igreja pertence a Cristo, né? E Jesus, ele é a luz do mundo. Ele falou, né, eu sou a luz do mundo. A leitura bíblica se encontra aqui em Êxodo 16, de 1 a 15. A gente vai ver aqui uma passagem, né, onde o povo murmura no deserto. Eu não vou ler, eu suponho que você já tenha lido, se não, para o vídeo, dá uma lida. E o povo faz aqui uma murmuração, né, porque eles começaram a dizer que no Egito eles tinham comida, no Egito eles tinham bebida, eles tinham tudo, né, e Deus, né, foi lá, e foi quando Deus aqui envia o maná, né, ou seja, eles receberam aí as cordonizes, né, e o maná, né, ou seja, carne e pão para eles comerem. Então foi a provisão de Deus no deserto. Estou falando de forma resumida porque quando a gente entrar na lição a gente vai falar dessa passagem aqui de forma bem detalhada. Então é só para localizar, situar aí a lição, vai ter uma parte aí dedicada a essa passagem, né, na qual Deus entra com provisão no deserto, ali onde o povo começa a murmurar, né, dizendo que no Egito eles tinham comida de sobra, e aí Deus entra ali com provisão, mandando o maná e pássaros, né, ou seja, que seria a carne para eles se alimentarem. Introdução, vamos ver aqui a introdução da lição. É o seguinte, nós estamos vivendo em um mundo de crise. Então a gente vê, né, alimentos contaminados, guerras, brigas e confusão, sem falar na crise que a gente vive, que é a crise econômica, né? Então que afeta a todos. Às vezes a gente fala assim, o mundo está em crise, tem guerras por aí, mas aqui está em paz. Tudo bem, aqui está em paz, mas a gente tem a crise política, uma crise financeira principalmente, né, e também crise social, né, vários problemas morais aí que atingem toda a sociedade. No entanto, apesar do mundo estar em crise, a gente tem que entender que o reino de Deus não está em crise. O reino de Deus não está. E quando é o reino de Deus? Quando a gente chegar lá no céu, o reino de Deus é quando a gente chegar lá na glória? Não, o reino de Deus, Jesus falou que é aqui, é agora. Então o reino de Deus, ele já começou, ele já foi inaugurado. Nós fazemos parte do reino de Deus. Então nós não temos que nos preocupar com crise. Ela vai acontecer, mas nós estamos protegidos, porque nós pertencemos, né, ao reino de Deus. Jesus falou, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ou seja, o próprio Cristo, ele veio dizer que ele está conosco, ele não nos abandonou, né? Ou seja, mesmo vivendo em um mundo caído, podemos contar com a proteção, provisão e cuidado do Pai Celeste, né? Ou seja, Jesus, ele está conosco. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Foi o próprio Cristo que falou. Então não importa se o mundo é caído, não importa se o mundo está no pecado, não importa se tem crise, Jesus está conosco, né? Ele está nos guiando e nós podemos contar com a provisão e proteção. Tudo está
está no controle dele, nada fugiu do seu controle. A provisão divina em um mundo caótico. Então vamos ver aqui o tópico 1. Esse tópico, você pode acompanhar aí na sua revista. Eu vou passando aqui no slide. O slide ele é um resumo baseado 100% na revista. Então, bastante imagem para que nós possamos entender melhor o assunto. A provisão de Deus no deserto. Então, temos o que? Um Deus provedor. A primeira coisa que nós precisamos entender, temos um Deus provedor. Então, durante 40 anos, o Senhor sustentou o seu povo no deserto. O povo foi sustentado no deserto por Deus, porque eles saíram do Egito, onde eles tinham de tudo. Eles tinham, apesar de lá serem escravos, eles tinham fartura, eles tinham comida. Então, eles trabalhavam, mas eles tinham um momento de comer. Só que quando eles chegaram no deserto, eles ficaram desesperados. Mas Deus supriu todas as necessidades. Eles receberam o maná. Ou seja, lá eles tinham o maná que caía do céu, que era um pão, um tipo de pão que caía, e aquilo ali Deus mandou para que eles se alimentassem. E eles tinham também as cordonizes, eram pássaros que eles podiam ali comer a carne desses pássaros. Então, se a gente for levar ao pé da letra, eles estavam comendo pão com carne, sanduíche. Então, eles tinham alimento de sobra, porque Deus estava sustentando eles no deserto, diante de um problema ali que eles estavam passando, porque eles não faltou nada. Se a gente for ver aqui o próximo slide, a provisão era diária, todos os dias caía o maná, todos os dias, não faltava. Então eles tinham alimento e eles tinham água, ou seja, água, alimento, roupa, calçado, não faltou nada para o povo no deserto. Porque, mesmo andando no deserto, eles tinham um Deus que trazia para eles tudo o que eles precisavam. Então, Moisés não tem água. Moisés foi lá na rocha, saiu a água, todo mundo bebeu na água. Não tem comida, tem o maná aqui, tem o pão, não tem carne, tem as cordonizes. Ou seja, tudo Deus supriu e os seus calçados não se acabaram, as suas roupas também não se acabaram. Então o povo, mesmo diante disso, o povo murmurou. O povo, e aconteceu, a passagem de Números aqui, e aconteceu que queixou-se o povo falando que era mal aos ouvidos do Senhor. Mas agora nossa alma se seca, coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. Olha só, o povo recebeu o maná caiu do céu, matou a fome deles, e eles falaram, mas a gente só tem o maná. A gente não tem mais nada. Lá no Egito a gente tinha variedade. Olha só, a murmuração do povo. E a gente tem que ficar, ter cuidado com isso, porque murmurar é pecado. O povo pecou. Qual tem sido a tua atitude diante das crises? O que você tem falado? Você tem murmurado? Você tem feito como esse povo? Você murmurou diante da crise? Você murmurou diante da falta do emprego? O apóstolo Paulo escreveu 1 Tessalonicenses 5,12, se não me engano, no finalzinho do capítulo 5 lá de 1 Tessalonicenses, que ele fala em tudo dai graças, acho que é 5,22, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus Pai em nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, eu tenho que agradecer pelas coisas boas, claro, e pelas coisas ruins também. Ou seja, temos que agradecer a Deus pelas boas e pelas ruins. Em tudo dê graças. Se a gente for lá para Romanos 8, 32, Romanos, deixa eu só pegar aqui para não falar o versículo errado. Romanos 8,32, 8,28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, assim, diante das crises, nós não temos que murmurar, nós temos que agradecer a Deus e entender que a sua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, se você é filho de Deus, as coisas vão cooperar para o seu bem. Você não precisa ficar preocupado. Então, pare de murmurar diante da crise e comece a agradecer a Deus. A provisão de Deus para Elias em Querite. Então, a gente viu aqui a provisão de Deus no deserto, com Moisés ali, o povo no deserto.
agora a gente vai ver a provisão de Deus para Elias. Então, Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Então isso aqui foi a profecia de Elias, porque o rei era um rei perverso, o povo estava pecando e Deus resolveu castigar o povo pelo seu pecado. Então o que Deus fez? Deus enviou uma grande seca, ou seja, parou de chover. Diante dessa ausência de chuva, o povo ali, o país ia entrar em crise, uma crise econômica muito grande. Aí Deus falou para Elias: retira-te daqui e vai-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. 1 Reis 17:3. Deus falou para Elias: olha, agora Elias, eu vou te proteger, eu vou levar você para um lugar seguro. E levou Elias para o ribeiro de Querite, ali junto ao Jordão. Então ele foi o quê? Obediente a Deus. A obediência faz experimentar a provisão de Deus. Se você é obediente a Deus, Deus vai entrar com provisão na sua vida. A gente vê que Elias foi obediente. Elias, ele era um homem comum, como qualquer um de nós. Ele simplesmente obedeceu à voz de Deus. E obedecendo à voz de Deus, ele foi abençoado. Ele experimentou a provisão de Deus. Elias foi para o ribeiro. Olha o que aconteceu. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Ou seja, ele tinha pão e carne, sanduíche. Elias estava comendo bem, diante da crise, diante do problema, diante da seca que estava acontecendo no país, em que Deus tinha enviado. Elias, como um homem obediente a Deus, ele recebeu ali a provisão de Deus e tinha comida todos os dias, comida de qualidade. A provisão de Deus para Elias em Sarepta. Então, vai acontecer uma coisa: o ribeiro secou, sucedeu-se em passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então ele estava lá no ribeiro, de boa, bebendo água, comendo pão e carne, só que secou. Parou de chover, secou naturalmente, só que aí Deus falou: levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele foi para essa cidade, era uma cidade fora do país de Israel, mas que também estava sofrendo com essa grande crise, com essa grande seca. Chegou lá e encontrou uma mulher que estava catando gravetos, e ele falou com ela que queria comer alguma coisa. E ela falou que só tinha um punhado de farinha e um pouco de azeite. Só que Elias falou para ela o seguinte: não temas, vai que faça conforme a tua palavra, porém faze dele primeiro para mim um bolo pequeno e traze-o aqui, depois farás para ti e para teu filho. Ou seja, faz primeiro para mim, depois farás para ti. E essa mulher, ela cumpriu a palavra do profeta, porque ela teve fé, ela acreditou. E a gente conhece a história que a farinha e o azeite da mulher não se acabaram até o dia que a chuva voltar a cair. Ou seja, todos os dias ela teve ali farinha e azeite, ela teve fé. A gente vê que a fé também é um fator decisivo para quem vai passar por uma crise, quem está passando por uma crise. Não adianta você passar por uma crise se você não vai passar bem por uma crise, vou colocar assim, você passar bem por uma crise se você não tem fé, se você não crê que Deus vai suprir as suas necessidades. Então, a gente vê que primeiro obediência, depois fé. Elias, ele foi obediente e ele teve ali todas as suas necessidades supridas. Essa mulher, ela teve fé, ela acreditou, então também ela teve todas as suas necessidades supridas. Até a chuva voltar a cair, ela teve farinha e azeite de sobra. Um mundo caótico. Então vamos para o tópico 2 aqui. O tópico 2, ele vai falar, o mundo jaz no maligno, o mundo globalizado e tempo de mudança. A gente vai situar, colocar em xeque aqui a situação que nós estamos passando hoje.
Eu não vou dizer que é o motivo da crise, que é o que traz todos os problemas. Não, a humanidade sempre passou por crise, independente do sistema de governo, do sistema financeiro, sempre teve crise. Mas vamos colocar aqui em xeque o nosso sistema financeiro, o nosso sistema de governo e ver qual é a situação que vivemos hoje como um todo. Primeiro, o mundo jaz no maligno. A gente sabe disso aqui, porque é a palavra de Deus que diz. 1 João 5,19 diz: sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Então a situação do mundo é complexa por causa disso, porque é o maligno que toma conta por causa do pecado. O homem se afastou de Deus. O homem escolheu o pecado. O homem escolheu viver longe de Deus. Então, por esse motivo, o mundo foi entregue para o maligno. Porque o próprio homem não quis viver de acordo com a lei de Deus. E se o homem não quis viver com a lei de Deus, Deus entregou para que o homem vivesse de acordo com o que ele queria viver. E o diabo, ele é o Deus desse século. Satanás, ele é o responsável pelas tragédias que acontecem na humanidade. A gente sabe que nós, como pecadores, nós nos afastamos de Deus e Deus nos entregou para o mundo. Satanás, quando ele apareceu para Jesus lá, ele falou: olha, os reinos e toda a sua riqueza, tudo isso é meu. Então é ele que comanda. Então ele é o agente destruidor que age pela sociedade através do homem, trazendo todo tipo de desgraça, tudo que não presta é Satanás que traz. Entendendo isso, entendendo essa situação que Satanás traz esses problemas, a gente vai ver a situação que o mundo se encontra. Primeiro, o mundo globalizado. Vamos falar um pouco de globalização. O que é globalização? É ato ou efeito de globalizar-se, espécie de mercado financeiro mundial criado a partir da união dos mercados de diferentes países e da quebra das fronteiras entre esses mercados. Então a globalização, ela veio com essa ideia principal: quebrar as fronteiras de mercado, onde um país pudesse vender para outro e comprar sem nenhum problema. Só que ela se expandiu, essa globalização. Hoje eu consigo me comunicar com qualquer pessoa da face da Terra, porque eu tenho a internet, não tem mais barreira, eu posso falar com qualquer pessoa. E falar: mas se eu não sei a língua dessa pessoa, como que eu faço? O Skype, que é um programa de ligação, que tem você instala no computador e você liga para outra pessoa, pode ligar para celular e pode ligar para outro computador, ele já tem tradução simultânea. Eu posso falar português aqui e sai inglês do lado de lá. Sem eu saber inglês, eu consigo conversar com uma pessoa. A pessoa lá fala inglês e o programa traduz para português. Eu escuto ela falando português. Então não tem mais barreira na comunicação, ou seja, a globalização ela está quebrando todo tipo de barreira para que o mundo ele seja praticamente uma coisa só. Isso lembra muito a Torre de Babel, na época que todo mundo queria estar juntinho ali e que não se espalhasse sobre a Terra. Então o mundo caminha nessa direção, onde não tem mais barreira linguística, não tem mais barreira de mercado e futuramente talvez não vai ter mais fronteiras, mesmo de um país para outro. Eu não vou entrar no contexto aqui da escatologia, mas o mundo está sendo preparado para o fim dos tempos, quando aí o anticristo vai ter aí a sua ação nesse mundo. E a gente, quem já estudou um pouco de escatologia sabe, que tudo que acontece, todo esse aparato tecnológico, a globalização está levando o mundo nessa direção, está preparando para os fins dos tempos. Só falando um pouco aqui mais de globalização, a globalização ela surgiu do capitalismo, com a consolidação das ideias capitalistas, porque o capitalismo ele sempre existiu, mas como ele foi consolidado, principalmente depois da Guerra Fria, entre Estados Unidos e Rússia e tal, e aí o capitalismo ele meio que se consolidou, surgiu essa ideia de globalização, de quebrar todas as fronteiras.
e ele tem como objetivo padronização de ideias e valores. Ou seja, essa figura aqui ela ilustra muito bem isso, que é como se entrasse várias pessoas diferentes, passasse pela porta da globalização e saísse todo mundo igual. Eu não sou professor de história ou geografia para detalhar sobre globalização, mas é como se o mundo inteiro tivesse as mesmas ideias, né? É muito fácil hoje você manipular uma grande massa, porque a internet ela consegue fazer isso, né? A mensagem consegue passar a mensagem boa consegue passar para as pessoas, mas a ruim também consegue. Então alguém que tem uma atitude ruim, que quer manipular uma grande população, ela consegue fazer isso através da globalização, porque não tem mais barreiras físicas. E essa padronização de valores, a gente vai ver mais na frente, que ela está trazendo muito prejuízo para nós. Na revista anterior, nós falamos de evangelismo e falamos que a tecnologia ela ajuda no evangelismo, pois podemos usar a internet para divulgar a palavra de Deus e pregar o evangelho. O que eu estou fazendo aqui, por exemplo, é usando a internet, ensinando você através da internet. Isso é fruto da globalização. No entanto, muita gente pode usar isso para algo ruim, para divulgar ideias ruins. Vamos falar um pouco dessas ideias mais na frente. Tempo de mudança. Vivemos um tempo que as coisas estão mudando muito rapidamente. Então, assim, a gente olha para o passado, como era o sistema de comunicação, como era o sistema de transporte, como eram as fábricas. Hoje é totalmente diferente. A sociedade moderna, ela avançou e as marcas da sociedade moderna é o avanço tecnológico. A gente vê que nessa imagem é o avanço do computador, a gente vai avançando e até chegar aos computadores muito mais modernos. Essa televisão, por exemplo, ela é fininha, né? TV de LED. Então, é um avanço tecnológico. O celular que está filmando aqui, eu estou filmando com o celular, não é nem com uma câmera. Então, é avanço tecnológico. Então, é uma marca da sociedade moderna. O avanço científico, a gente vê que a ciência tem evoluído, né? Lá em Daniel fala, né? A ciência se multiplicará. Então, está cumprindo o que está na palavra de Deus. Muitas pesquisas científicas na área da física, química, biologia, área da saúde em geral. Então, muito avanço está acontecendo. É uma das marcas da sociedade moderna. A industrialização também é uma das marcas onde mudou muito a maneira que se produz as coisas. A indústria cresceu demais e esse avanço ele tem trazido também é o fruto de muita crise, né? Ou seja, muita coisa está relacionada a esse avanço tecnológico. A gente vê que as crises também estão relacionadas à tecnologia. Outra coisa que marca também é a expansão da fé cristã. O cristianismo nunca cresceu tanto como está crescendo agora. Está crescendo muito. Porque toda essa tecnologia, essa globalização está ajudando o cristianismo a se expandir de forma rápida. No entanto, a proliferação das seitas também é algo marcante, porque com a facilidade de comunicação, as seitas estão crescendo cada vez mais, eles estão mudando aí a sua estratégia. Então, essas mudanças, elas assim, não estão pegando assim Deus de surpresa, né? Deus sabia que tudo isso está tudo nos seus planos, mas a gente vê que é o que está acontecendo. Da mesma forma que as mudanças da era moderna, da sociedade moderna, são mudanças boas, como a expansão da fé cristã, também tem mudanças ruins, que é a proliferação de seitas, que são seitas que vem trazendo muito prejuízos para várias pessoas, inclusive seitas cristãs, que saem de dentro da Assembleia de Deus muitas vezes, saem muitas igrejas, muitas religiões que não pregam a salvação pela fé e não trazem nada de benefício para a sociedade. Então são seitas prejudiciais. Vamos avançar aqui para o tópico 3, falar um pouco das características do mundo atual. Então, como a gente já falou de globalização, que é a facilidade de comunicação, de não existir fronteiras, a gente vai ver algumas ideias que são difundidas através dessa facilidade. Ou seja, ligando os pontos aí do tópico 2 para o tópico 3, o tópico 2 situa a humanidade, a humanidade globalizada, e tópico 3, ideias que são divulgadas através dessa facilidade de transmissão de conhecimento através da globalização, que é, por exemplo, uma sociedade centrada no homem.
um primeiro tópico aqui, subtópico que a gente vai falar. A sociedade de hoje, ela é centrada no homem. Houve uma época que Deus era o centro do universo, todo mundo aceitava isso. Mas, com o tempo, essa ideia de Deus ser o centro do universo foi diminuindo, foi caindo, foi perdendo crédito e foi aumentando o crédito da ideia de que o homem é o centro do universo. Isso é chamado de antropocentrismo. Eu acho que eu não coloquei aqui, né? O homem no centro é antropocentrismo, né? Antropos significa homem, né? Antropos, homem. Antropocentrismo é o homem que é o centro do universo. Então, certo filósofo pré-socrático declarou que o homem é a medida de todas as coisas. Então, o homem, né, ele coloca o homem como sendo o centro de todas as coisas. E se a gente for observar, o homem ele é falho. Como que eu vou colocar o homem como centro de todas as coisas se o homem é falho, se o homem é pecador, se o homem ele não consegue honrar os seus compromissos? E Deus, Ele é soberano, Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é infalível, Ele é santo, Ele é justo, Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ou seja, não tem nem como você comparar o homem com Deus. Não faz sentido nós colocarmos o homem como centro de todas as coisas. O centro de todas as coisas é Deus. Deus, Ele criou todas as coisas, Ele comanda todas as coisas. Cristo é o centro de todas as coisas. Olha só, né? Jesus Cristo, que também é Deus, né? Que está escrito aqui em Colossenses 17, Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Ou seja, Cristo é o centro de todas as coisas. Todas as coisas subsistem por Ele. Ele é antes de tudo existir, Ele já existia. Então o homem não tem chance de ser o centro de todas as coisas. Os humanistas, na verdade, são amantes de si mesmos, segundo Timóteo 3,2. Timóteo fala disso. Os humanistas, que foram os idealizadores desse antropocentrismo, né, de colocar o homem como centro do universo e não Deus, eles simplesmente queriam engrandecer o seu próprio ego. Essa é a ideia. Eu li um trecho do que eles chamam por aí de Bíblia satânica. Eu encontrei, não sei como, estava no meu computador, se eu baixei, alguém passou para mim, não me lembro. Eu comecei a ler. E, ao contrário do que a gente pensa, a Bíblia satânica, ela não fala de Satanás. Ela não fica exaltando o diabo. A Bíblia satânica, ela exalta o próprio homem. Lá, o trecho que eu li falava assim: enquanto os que têm fé em Deus estão orando para resolver os seus problemas, para Deus resolver os seus problemas, nós buscamos resolver por nós mesmos. Nós não perdemos tempo orando. Olha só, a jogada de Satanás não é que ele apareça para as pessoas, é que ele fala assim: vocês não precisam de Deus, vocês sozinhos podem fazer tudo. Isso é a jogada de Satanás. É isso que ele quer. Ele quer colocar o homem para fazer as coisas sem necessidade de ter Deus para fazer, sem necessidade de Deus ajudar. Então, Satanás, ele usa essa estratégia, colocar o homem no centro. E o homem, como ele é pecador, ele vê isso como uma boa ideia. Ele aceita isso. É como lá no Jardim do Éden, Eva e Adão e Eva aceitaram, né? Não, nós vamos saber de todas as coisas, não vamos precisar de Deus. A ideia é a mesma, ou seja, vamos comer do fruto e vamos saber, né, ter o conhecimento que Deus não quer que a gente tenha, porque a gente pode se virar sozinho. Então o homem hoje ele faz a mesma coisa: eu não preciso de Deus, eu sou o centro, eu resolvo tudo sozinho. O humanismo deve ser repudiado pela liderança da igreja e por seus membros. Então, se você é líder, professor da escola dominical, pastor, não sei qual é o seu cargo, mas se você observar dentro da igreja membros que estão querendo fazer sozinhos, que acham que não dependem de Deus, vai lá e repreenda. Ensina que tudo tem que ser debaixo da vontade de Deus, tudo na dependência de Deus. Nada nós fazemos por nós mesmos. Uma sociedade relativista. Relativismo. O
O que é o relativismo? Relativismo é a negação de verdades absolutas. É quando você relativiza as coisas. Então você fala assim, isso que é assim. Não, peraí, não é bem assim. Pode ter esse caso que é diferente. Não, isso aqui é certo. Não é certo. Ah, o aborto é pecado. Não, peraí, o aborto não é pecado, depende do ponto de vista. Ou seja, eles começam a relativizar as coisas. Do teu ponto de vista é pecado, mas do ponto de vista do outro não é. Não é assim. A Bíblia, ela é uma verdade absoluta. Ela não está certo com o relativismo moral. A verdade do Senhor dura para sempre. A verdade bíblica, ela não muda. É aquilo, é pecado, ponto final, acabou. Não tem ponto de vista, não tem ideia diferente. Não, é pecado, acabou e ponto final. Então, a Bíblia, ela é uma verdade absoluta. Então, por isso, nós temos que combater o relativismo. A gente fica relativizando o que é certo e o que é errado. No relativismo, o certo e o errado se confundem, pois as verdades passam a ser relativas. Será que isso aqui é verdade? Será que roubar é errado? Não sei, talvez não. Ou seja, tudo eles vão relativizar. Ou seja, tudo vai ser relativo. Tudo vai ser relativo. Depende do ponto de vista. Então, não vai existir verdade absoluta no relativismo. Então, o relativismo tem causado danos aos crentes em nossos dias. Muita gente na igreja tem sofrido com isso, porque começa a cometer alguns erros e fica nessa onda de não, peraí, não é bem assim, não é pecado, talvez sim, talvez não. Irmãos, vamos para a Bíblia, ver o que a Bíblia diz. Se a Bíblia falou que é pecado, se a Bíblia falou que é errado, se a Bíblia falou que não tem nada a ver com a lei de Deus, corta, acabou, não tem esse negócio. Então, não temos que relativizar nada. Ou seja, verdade absoluta que é a palavra de Deus. Uma sociedade secularizada. Vamos lá, partir agora para o secularismo. Doutrina que ignora os princípios espirituais na condução dos negócios humanos. O secularismo, ele ignora a parte espiritual. Quem acredita nessa doutrina, quem pratica o secularismo, uma pessoa secular, ela lê a Bíblia, ela fala, interessante, a Bíblia de fato é verdadeira, mas esses milagres aqui não é bem assim, sabe? Não aconteceu desse jeito. Aí eles começam a tentar explicar o milagre de forma natural. Então, muitos teólogos do secularismo, eles simplesmente dizem que na época das 10 pragas lá de Moisés, não é que Deus mandou as 10 pragas, é porque aconteceu um vulcão, é um vulcão que eles falam, o vulcão entrou em erupção, aí depois que o vulcão entrou em erupção, morreu alguns peixes, aí a água ficou vermelha. Como a água ficou vermelha com o sangue desses peixes, as rãs saíram da água, aí, ou seja, a praga da água ficar vermelha não foi uma praga, foi um acontecimento natural. O fato de as rãs sair do rio e ir para a cidade, para casa, ou seja, a praga das rãs em geral, é explicado como as rãs saindo do rio devido ao sangue dos peixes, da hemorragia dos peixes. Aí depois veio as moscas, ou seja, as rãs morreram, aí veio mosca, ou seja, eles explicam tudo de forma como se tivesse sido um acontecimento natural e não como um acontecimento do milagre divino. Eles tiram o milagre da Bíblia. Então eles dizem que os milagres de Jesus não foram milagres de verdade, foram simplesmente os discípulos que depois resolveram escrever essas histórias para conquistar mais pessoas, ou que virou mito. Eles acreditam que a história é verdadeira, mas eles tiram a parte espiritual, a parte dos milagres. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. E isso a gente vê que o secularismo, ele vem batendo de frente com a Bíblia. Essa imagem de você é tão quadrada, ou seja, você é tão ultrapassada, de repente tem gente que eles falam bem assim, como que tem gente em pleno século XXI acreditando na Bíblia, acreditando nos milagres da Bíblia? É isso que eles falam. Eles tentam tirar tudo isso e desmerecer essas pessoas.
Então, viver sem a necessidade de Deus. Eu resumo o secularismo como se fosse viver sem a necessidade de Deus. Muitos dos secularistas podem falar, não, a gente acredita em Deus, mas Deus está lá, longe, né? Ele não vai interferir aqui, o milagre não vai acontecer. Eles tentam tirar toda essa parte espiritual. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque ele é muito sutil. Né? Muitos, eles não tentam nem negar a existência de Deus. Não, Deus existe, mas entra ali, né, como a gente fala, pelas beiradas, tentando trazer ideias que negam a parte sobrenatural da palavra de Deus. Não podemos deixar o mundo entrar na igreja. Isso é mundanismo. Mundanismo. A gente fala assim, deixa o mundo entrar na igreja. Não é só as práticas pecaminosas. A gente fica muito preocupado com as práticas pecaminosas que as pessoas estão trazendo para dentro da igreja. Mas as práticas pecaminosas, elas são de menos. O pior que está acontecendo, né? Vou colocar de menos assim, comparando, né? O pior que está acontecendo é a falta de fé dentro da igreja. Muita gente que está na igreja, mas não crê no milagre, não crê que Deus pode operar maravilhas, não crê na Bíblia. Esse está sendo o maior problema. Então, a gente tem que combater isso aqui. Tem que combater. A conclusão, né? Só revisando aqui um pouco esse tópico que a gente passou, então a gente vê aí a questão do antropocentrismo, na qual o homem ele é o centro de todas as coisas. A gente tem que combater isso aí, porque Deus é o centro de todas as coisas, né? O relativismo, que a sociedade de hoje ela é relativista, ela está relativizando tudo, dizendo, né, que nem tudo que é verdade mesmo, pode ser uma mentira, nem tudo que é mentira pode ser uma verdade, né? E a sociedade secularizada, onde as pessoas estão negando aí os valores cristãos, estão negando os milagres, né? Estão negando aí a palavra de Deus. Então nós temos valores cristãos, valores da família, né, principalmente da família, que a família está sendo, o que mais está sofrendo no mundo de hoje é a questão da família. Então a gente também tem que bater de frente aí, porque isso é secularismo, é o mundo entrando na igreja. A conclusão aqui da aula é o seguinte: mesmo vivendo em um mundo em crise, podemos contar com a provisão de Deus. Vivemos deste mundo, mas não podemos concordar com a sua maneira de pensar. Romanos 12, 2. Né? Então, assim, o que a gente pode observar? Que crise não é só falta de dinheiro. Tem gente que associa crise somente a perder um emprego. Sempre o fundamento do evangelho que recebemos, né? Ou seja, mesmo diante de crise, temos que contar com a provisão de Deus, né? Crise financeira, crise política ou crise moral e social, como a gente tem visto, e contar com a provisão de Deus e continuar pregando aí os fundamentos do evangelho. Então, nós recebemos o evangelho, né, bem fundamentado. Então a gente tem que manter isso aí. Jesus de fato viveu sem pecar, morreu, ressuscitou e está lá no céu, e um dia ele vai voltar. Acabou. Não tem esse negócio, Jesus não ressuscitou, não foi bem assim. Não, ressuscitou sim. Ele morreu, pagou o preço dos nossos pecados, ficou ali 3 dias, né? Os judeus contavam uma noite, um dia como sendo um dia. Então 3 dias. Foi enterrado ali na sexta-feira e ressuscitou no domingo, como a gente vê na palavra de Deus, e ele de fato ressuscitou, subiu aos céus e um dia vai voltar. Esse é o evangelho, a gente não pode abrir mão disso. É esse evangelho que nós recebemos, mesmo diante de uma sociedade globalizada, sociedade que está pregando todo tipo de doutrina contrária à palavra de Deus, tentando derrubar a palavra de Deus, mas nós temos que continuar pregando esse evangelho. É o verdadeiro evangelho, que é o evangelho que nós recebemos. Aqui estão os livros, né, que eu recomendo, a revista recomenda, né, o livro texto, né, o livro de apoio aí. Esse livro aqui eu tenho ele, Se Deus Está no Controle, Por que Minha Vida Está Desse Jeito? Então esse livro aqui é muito bom, ele fala da provisão de Deus. Esses dois aqui são indicados pela revista, eu vou ver se eu compro. Esse aqui para mim não comprei ainda,
Deus não desistiu de você. E estudar, né? Estudar, eu recomendo você, que é professor da escola dominical, comprar esse livro, compre um livro de apoio, né? Compre um outro livro para você enriquecer o seu conhecimento da palavra de Deus e ensinar melhor os seus alunos. Eu fico por aqui, encerro a aula. Você que assistiu aí essa aula até o fim, eu lhe agradeço, né, por ter assistido essa aula. Se inscreva no meu canal, curta a minha página aí no Facebook, comente, diga alguma coisa, fala se você gostou, se você não gostou, que precisa melhorar, que eu estou aqui para lhe ajudar. Se tiver alguma dúvida também, pode perguntar que eu irei lhe responder. Muito obrigado e até a próxima aula.